Bom, então a gente está falando de criatividade, né? Aí que é um dos temas que eu também sou apaixonado e eu acho legal assim a gente pensar de uma forma prática, claro. Então acho que tem algumas pessoas aí, né, que estão nos escutando e que podem escutar depois. Eu queria que, de acordo com o que você tiver aí no seu espaço, e aí, claro, você está convidado também a fazer dentro do seu possível aí, você pegar um ou dois objetos. Tá? Então eu vou dar aqui alguns instantes para você pegar um ou dois objetos, pode ser uma folha, uma caneta, um copo, qualquer coisa, e você vai fazer algo que você considere criativo nesse exato momento. Então é o desafio da criatividade começando, fazer algo criativo que você considere criativo nesse momento. Tá? Pode ser com o que você tiver aí na mesa, um copo, papel, caneta. Então, momento da criatividade funcionando, é um super desafio. Depois eu vou explicar o porquê, tá? Mas vou dar aqui uns 15 segundos só para você pensar aí. Fiz a proposta de... Então primeiro escolhe um objeto aleatório. Um objeto aleatório, um objeto qualquer. Pode ser um papel, pode ser uma caneta, pode ser um copo, pode ser um computador. E você vai fazer alguma coisa que você considera... Perfeito. E agora você vai fazer uma coisa que você considere criativa com isso. Você pode fazer aí mesmo no espaço aí, ou fazer e botar na tela, mas é uma coisa que, isso aqui tá aqui, eu vou pegar e vou fazer algo criativo com isso. Qualquer coisa, qualquer coisa. Mas pode deixar a imaginação solta. Pode deixar a imaginação sem censura, totalmente livre. Crie o que você quiser. Com esse tempo aí. Muito bem. Então, vamos lá. O que que você... Ou quem tá aí fazendo alguma coisa, se é que conseguiu, pode compartilhar com a gente, se conseguiu fazer alguma coisa. E o que que conseguiu fazer, pode escrever. E por aí, Cláudio, o que que você arriscou a fazer? Só me descreve um pouco, assim, o que que você fez nesse momento. Qual foi sua ação criativa? Ao vivo! Tá, meu Deus. Foi me chamar para falar sobre criatividade. Tá. Onde é que eu fui fazer? Então, sabe o que eu fiz? Me diga. Eu fui criativo, mas eu falei, eu vou fazer o que me deu na telha aqui. Então, como eu peguei essa árvorezinha de quartzo, né? Que é quartzo, que é ametista. Eu comi as frutas da árvore. Uau, sensacional. Olha, nos primeiros segundos eu achei que você tinha comido de verdade. Uau. Então você... Falei, meu Deus, foi arriscado isso. Então, ótimo, você foi ali, imaginou... Também, né? Sensacional, sensacional. Imaginou ali que tinha os frutos. Uau, que árvore poderosa, hein? Uma árvore de quartzo com o quê? Ametista. Ametista, super. Imagina comer uma árvore dessa. Poderosa, poderosa. Ai, muito bem. Então, legal. Então, vamos supor aí que outras pessoas tenham feito outras coisas e cada um vai ter aí a sua forma de criar alguma coisa. Agora, o que dentro dos estudos que eu tenho feito, material que eu tenho acessado, eu vou confessar algo aqui para você e para vocês que talvez não seja tanto o que vocês esperavam, tá? É que várias pessoas podem ter feito várias coisas interessantes, assim, coisas dignas de aplausos, inclusive, mas nada disso pode ser considerado como algo criativo. Olha que interessante. Independente do que a pessoa fizesse, com isso que eu falei, de criar uma coisa criativa, de fazer uma coisa criativa, ela nunca poderia fazer nada criativo. Por quê? Por dois motivos, duas razões. A primeira razão é que ninguém cria, ninguém é criativo no estado de espírito que eu coloquei vocês. Que você mesma falou assim, ai meu Deus, Rodolfo, como assim? Tipo, você não devia... Pressão, você devia ter me falado, como assim, né? E agora, o que é que eu vou fazer? Então, ninguém pode ser criativo nesse estado de espírito, não tem como. E outra coisa que é muito ignorada, assim, ao meu ver,
é que para você ser criativo ou criativa, é importante, é imprescindível, na verdade, que haja um problema. E aqui na nossa ocasião não tinha nenhum problema colocado. Tinha uma situação que eu fazia um pedido, mas a gente não tinha um problema. Então, se você não tem um problema e não tem um estado de espírito favorável, não vai haver criatividade, tá? Não vai acontecer criatividade. E aí eu quero começar dizendo, depois eu vou explicar melhor, vocês vão entender então como assim, como é que eu vou fazer para ser criativo então, e como é que eu vou trabalhar essa criatividade no meu dia a dia. Mas eu quero aqui proteger vocês de um possível pensamento que pode ser, nossa, então realmente eu achei que eu estava sendo criativo e não sou, então de fato eu não sou uma pessoa criativa. E não, a verdade é que todos nós temos a criatividade, isso vem no pacote quando a gente nasce. Você aí tem duas crianças criativas aí, certamente, né, Clarice? Cada uma em sua etapa, mas crianças criativas. Nós todos já fomos crianças, então nós temos isso instalado, né, no nosso material aqui, nosso material corporal, nosso material emocional, nosso material intelectual. A criatividade já veio. O que acontece muitas vezes é que, naturalmente, com o nosso sistema de educação, nós vamos abafar essa criatividade, né, Clarissa? Porque assim, e aí eu acho que essa importância de conseguir construir uma educação onde incentive a criatividade, mas por mais que a gente busque fazer isso, naturalmente, enquanto adultos, enquanto sistemas de convivência, de educação, nós vamos tolir um pouco as nossas crianças e elas vão acabar deixando de ser mais criativas do que eram. E não tem nada de errado com isso, eu quero deixar aqui claro, assim, que não tem nada de errado com o sistema acabar fazendo isso com as crianças, porque, de certa forma, as crianças, assim, é claro, eu não estou sendo contra uma educação que incentive a criança, como eu falei no início, eu acho que é importante uma educação que deixe a criatividade da criança aflorar, que respeite isso. Mas é que a criança vai se deparar com um mundo que ela não conhece muito bem ainda. E é importante ela compreender leis e regras de boa convivência, moral, que ela vai ter que aderir para conviver, para ter uma boa convivência entre as pessoas. Então isso vai acontecer. Ela vai ser cortada ali na criatividade dela. E eu até lembro de um exemplo assim, que é interessante. A minha família, quando a gente pequeno, eu e meu irmão, eu tenho um irmão 2 anos mais novo, e a gente brincava muito. A gente tinha uma família que brincava muito, assim, e quando reuniam os tios todos na roça, a gente sempre brincava. Acho que a minha mãe, como professora, ela tinha algum espírito ali de brincadeira também, meu pai também entrava em algumas brincadeiras, e eu lembro nitidamente de um dia a gente dentro do carro, voltando de algum lugar que a gente tinha ido, não me lembro muito bem aonde, mas aí no carro a gente começou uma brincadeira, que era, você fala a primeira palavra que te vem à mente de alguma coisa que alguém disse. Então se eu disse uva, a outra pessoa vai dizer passa, e aí o outro vai dizer ônibus. Por algum motivo aquela primeira palavra lembra alguma coisa. Esse é até um jogo que eu uso na expressão total hoje também, mas lá por algum motivo a gente estava fazendo, não sei porquê. E a gente fazendo esse jogo, e aí olha que interessante, eu e meu irmão crianças, né, ali aflorados na imaginação, falando o que pensa, e em determinada rodada, alguém falou sobre vó ou bisavó, acho que meu pai, e a minha mãe falou a avó dela, que era a nossa bisavó. Falou a avó Venina, que é o nome, né? E quando falou vó Venina, a minha bisavó já é uma pessoa bem velha, né? Então era uma pessoa que já tinha as peles bem flácidas, a pele bem flácida. E o meu irmão me solta a primeira palavra que lhe vem à mente, depois que minha mãe fala vó Venina, como Mushiba. Olha isso. Olha a situação. Ele me solta um Mushiba. Quando ele solta um Mushiba, o meu pai dá uma gargalhada, porque assim, foi uma situação que ninguém esperava, né? Tipo assim, e a referência aqui, Mushiba, eu comecei a rir também. E aí a gente olhou, assim, e a minha mãe ficou muito chateada. Falando em crianças, temos crianças aí? Participação, meu Deus, que lindeza! Seja bem-vinda à nossa live. Que ótimo. Ai, meu Deus do céu, prazer, Flor. É o colo da... Ela não aguenta ficar longe da hora do chá, ela tem que participar. Ela já estava dormindo, ela acorda
é o momento dela interagir, de se expressar no mundo. Que lindo, que bem-vinda. E dentro... Continua que tá ótima essa história, deixa eu só tirar o... Tranquilo. Senão vai virar um banana. Tranquilo. Bom, então assim, essa palavra, né, aí a gente começou a rir e tudo, mas quando a gente olha pra minha mãe, aí minha mãe tá com uma afeição séria e falou assim, puxa, eu não queria que vocês lembrassem da minha avó assim. E aí, aquele momento, todo mundo deu uma congelada, assim, né? Falei, tipo, opa, né? Fizemos alguma coisa errada ou não deu muito certo. E aí, o meu irmão ainda questionou alguma coisa. E meu pai falou, não, vamos parar. E aí, a gente parou a brincadeira. Então, eu tô usando esse exemplo por quê? Porque se a gente for olhar assim, a expressão do meu irmão de falar Mushiba naquela situação, né, a gente pode olhar como assim, puxa vida, né, não é uma coisa legal, é uma pessoa que viveu, que tem uma história, que foi ali o caso que a minha mãe pegou para defender, né? Não, é minha avó, tem uma história ali e tudo mais. Então, era importante que a minha mãe fizesse essa intervenção. Era importante que ela fizesse essa pontuação. Só que, naturalmente, nós, enquanto crianças, vamos começando a entender, claro, olha que interessante, que nem tudo que eu penso e nem tudo que me vem à mente, eu devo soltar. Eu devo falar. Ou vai ser uma coisa boa. Então, percebe que naturalmente a gente vai começar a se privar de dizer o que realmente vem na minha cabeça de primeira. A gente vai começar a se controlar mais em algumas situações, porque nem tudo que vem é interessante. Então, eu acredito que é importante esse equilíbrio, né? Então, é importante que a gente, enquanto criança, vá passando por esse processo mesmo e que, aos poucos, a gente encontre esse equilíbrio de poder expressar nossa criatividade, mas tendo uma boa convivência com as pessoas, né? Então a gente não vai poder ser 100% transparente a todo momento, isso não vai ser uma coisa segura, né, para a gente expressar nossa criatividade. Então acho que a partir disso vem várias perguntas, né? Como educar, então, mantendo a criatividade da pessoa, sem tolir as crianças, os jovens, né? Como fazer para ser criativo sem me machucar e sem machucar os outros nas relações, como ser mais criativo no dia a dia. Então nós vamos ter aí diversas perguntas a partir disso, e é claro que hoje a gente não vai esgotar o tema aqui, mas a gente vai tentar entender um pouco mais sobre essa criatividade. Bom, então voltando ao exemplo que eu dei aqui... Mesmo porque, né, se você deixa a criança ali no processo criativo é o tempo inteiro, né? Exatamente, exatamente. É uma criação infinita. E a gente precisa de trazer ela para a Terra, né? Tem até um livro interessante que fala isso, assim, que a criança é tão criativa, e a gente vai pensar assim, mas qual que é o problema da criança? Porque a criança não tem um problema. Ela é criativa porque ela não tem um problema. E aí ele fala que o problema das crianças são os adultos. Porque os adultos vão a todo momento colocar limites para eles. E eles de alguma forma conseguem muitas vezes burlar esse limite, e às vezes de maneira muito criativa. Eu me lembro de um exemplo, eu não sei aonde muito bem que onde eu vi, mas o cara estava saindo para o trabalho, ele tinha um voo, ele estava atrasado, e aí ele tinha uma filha, né, criança ali para a adolescência, e essa criança adolescente estava começando uma amizade com um garoto, assim, estava meio que de namorico, né, assim, começando a gostar de um garoto, e aconteceu uma coisa que o pai dela proibiu. Ela falou assim, olha, você não vai sair daqui, você não vai sair de casa, você não pode sair de casa para encontrar com ele, então você está proibida de sair de casa para encontrar com ele. E ela recebeu lá uma advertência e um castigo. Ele saiu, mas por algum motivo ele esqueceu alguma coisa, ele teve que voltar para casa. Quando ele chega da casa, tá a filha dele do lado de dentro da casa, sentada, e o tal garoto do lado de fora. E eles jogando um jogo de tabuleiro, um de fora e outro de dentro. Então, ele falou que precisou de se segurar para não dar uma bronca, porque ela não desrespeitou a regra que ele colocou para ela, né? Ele não desrespeitou, ela não burlou a regra. Assim, mas de alguma forma ela deu um jeito para ainda assim estar ali em contato com o namorado. Existe algo que nos move meio que querendo fugir dessas coisas, né? Querendo, não, aqui tá ruim, eu vou mudar para um lugar melhor. Aí isso aconteceu hoje comigo. E aí depois você chega nesse outro lugar e você fala, nossa, aqui também tem um tanto de problema.
Exatamente. Problemas diferentes ou problemas parecidos, mas também tem problemas, né? Então, assim, viver é sempre ter problemas, né? Desafios para crescer, né? Para abrir a cabeça, para ter mais criatividade, para ver outros lados. Exatamente, né? Exatamente. É sempre uma oportunidade, né, de poder se renovar perante um problema, perante um desafio e usar a criatividade, porque às vezes a gente pensa assim, eu quero ser mais criativo, e é ótimo pensar assim, né? Eu quero me tornar uma pessoa mais criativa, só que eu não quero olhar para os problemas, e não tem como. Então, se a gente quer de fato uma criatividade prática, uma criatividade que surta efeito, uma criatividade raiz, vamos dizer assim, né? Que hoje tem a criatividade Nutella e a criatividade raiz, a gente pode brincar assim. Então, uma criatividade raiz, eu vou precisar de usar essa criatividade a favor de resolução de problemas, já que para ser de fato criativo, eu preciso estar resolvendo algum problema, né? E eu acredito também, claro, outra coisa que eu queria compartilhar aqui, é que eu vejo que essa abertura da mente para se tornar criativo, ela pode dar em dois contextos, ela pode acontecer, essa abertura de mente. Uma é na vida nua e crua, né, que é com os nossos problemas do dia a dia, com as situações do dia a dia que a gente tem que lidar e resolver e ser de alguma forma criativo, né, com os problemas diários. Outra é num campo que eu chamo de experimentações expressivas. É um ambiente que é mais controlado, onde eu vou praticar e treinar a minha criatividade. Então, é diferente da vida nua e crua, porque eu estou ali com a situação e preciso resolver, né? Então, é um ambiente onde eu vou treinar e estimular a minha criatividade a partir do momento que eu me deparo com problemas num espaço controlado. Então, são dois ambientes que eu tenho aí para lidar com isso, né? Na vida nua e crua, quando eu estou ali no dia a dia, né, eu posso me deparar e tentar ser criativo, ou eu posso tentar abrir a minha mente e nem sempre ter sucesso, como a gente está falando aqui. Porque pode aparecer um problema e eu vou, não quero lidar, não quero olhar para ele. Ou eu posso tentar resolver esse problema e tentar ser criativo de acordo com os recursos que eu tenho, tá? E não tem nada de errado com isso. Olha, me deparei com uma situação, estou com um desafio, estou com um problema e vou buscar recursos e condição para expressar minha criatividade e resolver esse problema de uma maneira criativa. Eu vou tentar fazer isso. Só que muitas vezes não dá certo. Muitas vezes não dá certo. Vamos pegar um exemplo assim, de uma pessoa que queira melhorar sua expressão e falar em público, por exemplo, tá, cara? Pessoal, eu quero melhorar minha oratória, eu quero melhorar minha comunicação, eu quero me expressar com mais tranquilidade com as pessoas, melhorar minhas interações sociais. E aí na vida nua e crua dela, ela se depara com uma situação, né, onde ela precisa utilizar disso. Ela quer, mas ela não sabe como. E aí ela participa de reuniões, participa de situações para falar em público, mas sempre sai frustrada, sempre sai angustiada e não sabe o que ela pode fazer para mudar aquela situação. Então, ela está usando recursos que ela tem, mas não necessariamente ela está conseguindo se dar bem ou resolver o problema em relação à criatividade. E aí isso vai acontecer porque a gente tem problemas no dia a dia de duas ordens também. Tem um problema que é um problema que normalmente eu tenho uma programação para resolver, né? Então, sei lá, no universo dos bebês aí, você que está cuidando, né, de crianças, talvez apareça um bebê, um problema aí em relação a um bebê, e dentro do seu roteiro, né, sua bagagem, você sabe, não, peraí, esse problema aí eu consigo resolver dessa forma. Então você tem uma criatividade para resolver o problema, porque você já tem ali essa programação mãe instalada em você muitas vezes, né? Instalada em você, assim, a partir das suas experiências que você teve enquanto mãe, você, opa, peraí, eu já estou programado, quando isso acontece, é isso. Agora, pode ser que na sua experiência enquanto mãe, você se depare com uma ocasião, sei lá, chegando talvez à adolescência dos seus filhos, que você olha e fala assim, puxa, eu não tenho programa para isso, eu vou ter que instalar um novo aplicativo, eu não tenho programa para resolver esse problema, sabe? Então normalmente nós vamos ter esses dois tipos de problema. Um problema onde eu já tenho uma bagagem para conseguir resolver e um problema que não.
eu não tenho condições de resolver esse problema, não sei, nunca passei por uma experiência igual e não sei o que fazer para resolver esse problema. Agora, no ambiente da experimentação expressiva, que eu chamo, nós vamos buscar estimular a nossa criatividade para lidar com esses momentos onde eu não sei o que é que vai acontecer de uma maneira mais tranquila, de uma maneira onde eu possa convidar minha criatividade a trabalhar comigo. Então eu não vou lidar com problemas da vida nua e crua, onde eu vou ter que resolver sobre talvez um maior tipo de pressão, alguma situação, né? Eu vou de fato experimentar, estimular a minha mentalidade criativa. E aí, é claro, eu vou fazer isso através de alguns exercícios, né, que estimulam a minha criatividade, que vão estimular o enfrentamento de um problema, para que eu encontre uma solução, ou muitas vezes mais do que uma solução, né? Várias soluções. Igual você encontrou uma solução para fazer uma live dar certo para aqui às 19 horas, né? Você encontrou uma forma, encontrou recursos, condições, então pede um movimento de criatividade, né? Para que mesmo com a bebezinha, você pudesse estar aqui fazendo e trabalhando aqui nesse momento, né, de alguma forma. Então, na verdade, a gente vai poder... Como é que é? Te preparei para isso, falei, olha... Me preparou para isso. Tem a participação da Aurora. Pode ser que tenhamos uma participação especial. Então, isso é muito legal. E isso é utilizar a criatividade, né? Você tem ali um obstáculo. Ah, tá, porque isso é outra coisa importante. Aproveitando ainda a configuração assim da questão de ter uma mente aberta e de ser criativo, a gente precisa de um problema. Porque hoje em dia, às vezes, a gente não tem muito bem claro o que é um problema também. Acho que é legal eu mencionar aqui algumas questões relacionadas a isso. Porque às vezes as pessoas, na verdade, estão mais confusas do que com problemas. Então, por exemplo, se alguém da sua família, vamos supor, alguém da família faleceu. Alguém da família faleceu. A morte em si não é um problema. A morte, porque não tem o que você fazer. Agora, se você está num estado de solidão ou depressão profunda por causa da morte de alguém, aí sim, aí há que se ter criatividade. Nós temos um problema que a pessoa não está conseguindo viver com alegria, com satisfação a partir da morte de alguém. Nós temos um problema. E aí nós vamos buscar a solução. Então, agora, às vezes as pessoas estão mais confusas e com muita coisa para fazer, elas estão desnorteadas, mas não conseguem quantificar e trazer métricas para a pergunta, sabe? Então, isso inclusive é uma parte importante de um recurso para a gente utilizar para vivenciar e experimentar mudanças no nosso dia a dia de maneira criativa, né? Que é, de fato, estabelecer as perguntas certas para os problemas que eu tenho. Porque se eu tenho uma pergunta certa para um problema que eu tenho, eu vou conseguir me munir de mais recursos para encontrar soluções, para ser mais criativo. Tem até alguns dizeres aí de um livro que eu já acessei, inclusive do Coaching Express, e eu já encontrei algumas outras pessoas mencionando esse acontecimento, que aconteceu com Einstein, na verdade, que estavam querendo descobrir, né, eles queriam explorar ali a grande genialidade do Einstein, a grande sabedoria dele, e eles fizeram uma pergunta para ele, colocaram ele na berlinda lá e falaram assim, olha, então suponhamos que você tivesse 60 minutos para resolver um problema que se você não conseguir solucionar, você perde a vida. Então você precisa resolver um problema e sua vida depende da resolução desse problema. O que você faria? E aí olha o que ele fala. Eu dedicaria 55 minutos dos 60 minutos, ele dedicaria 55 minutos procurando a pergunta correta, formulando a pergunta mais precisa. Porque depois eu precisaria apenas de 5 minutos para encontrar a solução.
Então olha que forte isso, né? Se a gente consegue fazer uma dedicação realmente a o que de fato é o problema, e aí eu vivo isso diariamente aqui. Quando eu falo vivo isso diariamente, na verdade nós vivemos isso diariamente. Mas o meu exercício tem sido parar e falar assim, por quê? Por que eu respondo assim a essa situação? Ou por que esse problema se apresenta e eu reajo de tal maneira? Quais possíveis soluções para resolver esse problema? O que eu já fiz que não deu certo? E é uma insistência com a busca desse pensamento criativo. Então, eu não acredito que a criatividade é simplesmente uma coisa voilá, sabe? Assim, hoje eu vejo muitas pessoas querendo ser criativo com facilidade, mas a criatividade ela pede um esforço muito grande, ela pede uma dedicação muito grande, ela pede um envolvimento com um problema muito grande, né? Para a gente de fato encontrar a solução. É uma vida, né, Rodolfo? Como é que é? É um estilo de vida. 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 De vida criativo que você vê ali sempre uma oportunidade para crescer, para criar algo novo, né? Porque quando você estava falando, né, disso tudo, eu fui internalizando aqui muita coisa e pensando em duas situações. Uma delas é a criatividade, ela pode salvar, entre aspas, sabe, as pessoas de paralisar ocorrer, né, nas situações problemáticas, nas situações de medo. Então, esse padrão, né, de paralisar ocorrer, ou fugir, a criatividade vem para nos salvar, né, de ter esses dois tipos de atitude, né. E uma outra questão é essa repetição, né? Então, sempre que acontece tal coisa, a gente sabe que sempre, cada pessoa tem o seu ciclo, né? Sim. Eu falo muito dos ciclos. Ontem mesmo eu falei do ciclo da ansiedade, né? Então, assim, sempre se repete, né? Então, o que acontece? A pessoa, ela acorda, ela toma um cafezinho, ela come X, né? É o que ela está habituada, e ela tem aquela rotina. E ela nunca sai daquilo, e ela sempre se depara com as mesmas situações, os mesmos problemas, e ela sempre reage da mesma forma. Até que um dia que ela cansa, e ela fala, eu não aguento mais essa situação. E ela enxerga que ela tem que fazer algo diferente, né? Exatamente. E aí é muito isso, né? Essa pergunta, né? Por que eu tenho que olhar para essa situação diferente? Não é possível que eu vou passar o resto da minha vida fazendo a mesma coisa, e passando pelas mesmas situações. Exato, né? Exato. E encarar o problema, então, considerar que ele existe, não negar que ele existe, né? Respirar fundo, reconhecer, que eu acho que é um processo para aceitar, reconhecer que existe um problema, porque senão assim, e que é um problema seu, porque às vezes a gente fala assim, não, que é um problema do outro, que é o outro que traz, que é o outro que está no outro, a responsabilidade vai ficando no outro, mas quando você assume, não, peraí, esse é um problema meu, é uma dificuldade de lidar com isso que é minha, e aí eu sou responsável por aquilo, aí sim, eu vou poder, ao invés de negar o problema, colocar ele debaixo do tapete, eu vou poder fazer algo a respeito. Que aí eu considero o mergulho no problema, que é a única forma de você poder ser criativo. Você precisa de fazer um movimento. E aí você fala uma coisa muito importante também, aqui dentro do que a gente já, né, tinha pensado de conversar, que é um dos obstáculos para a mudança de hábitos, né? Assim, então, como a gente mudar? Como fazer mudanças para mudar os hábitos nossos do dia a dia? E eu considero assim que um dos principais inimigos, porque você fala dos obstáculos, né? Assim, qual obstáculo a gente tem? É a repetição. Eu considero que o automatismo, essa repetição, esse fazer sempre do mesmo jeito, é o maior inimigo de uma mente aberta, de uma mente aberta para mudança e de uma mente que pode se tornar criativa. Eu não estou dizendo que a disciplina, o ritmo, a rotina não sejam importantes. É importante você ter, né, uma rotina, é importante você ter a hora de fazer as coisas. Não estou falando para sair, né, criando, fazendo qualquer coisa assim do nada, sem uma organização prévia. Mas, se a gente consegue incluir na nossa rotina, né, pausas
para que a gente possa estimular com consciência a nossa criatividade, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E uma outra coisa também que eu queria deixar claro, assim, que a questão de ter uma mente aberta e de buscar a criatividade vai precisar de um problema, como eu estou repetindo e reforçando aqui, mas ele é um problema que tem a intenção de ser solucionado. Então, a pessoa tem que ter essa intenção para poder ser criativa. Eu tenho a intenção de solucionar esse problema, né? E esse problema tem um obstáculo. Ele precisa ter um obstáculo, senão não é um problema. E outra, ele precisa de ter uma recompensa quando realizado. Ele precisa de ter um prazer. Eu preciso de ter uma intenção, um propósito de resolver aquele problema e ter a clareza de que eu resolvendo aquele problema, eu vou alcançar uma coisa importante que eu quero, que é boa para mim. Se eu não tenho esses ingredientes, eu não tenho condição de verdadeiramente executar uma ação criativa. Porque ou eu estou negando o problema, ou eu estou negando o obstáculo é maior que eu e eu não quero, ou eu não tenho, na verdade, a intenção e não estou conseguindo ter a visão do benefício que é resolver esse problema. E aí eu não tenho um movimento, não tem como eu trabalhar com criatividade nesse sentido, né? E isso me faz lembrar também uma pesquisa que eles estavam tentando fazer com macacos, claro, que o pesquisador entrou, botou um cacho de banana no teto, né? Foi lá, juntou alguns cubos para que o macaco pudesse empilhar e chegar até a banana, mas deixou esses cubos espalhados pela sala e deixou uma vara também num bom comprimento para que o macaco talvez pudesse usar a vara para pegar de alguma forma a banana. Então ele organiza tudo, o macaco está lá, e aí quando ele termina de deixar as coisas na quina lá da sala e ele vai passando em direção a outra sala, né? Ele vai organizando para sair da sala. Quando ele está passando no meio da sala, debaixo do cacho de banana, o macaco trepa nas costas dele e sobe para pegar a banana e pega a banana. Então, olha que situação, né? Assim, o macaco, aí só para pegar, o macaco ele tinha um problema, ele tinha uma motivação grande, que era o cacho de banana. Ele tinha um problema que ele não dava pé para ele, não dava altura, não tinha como ele encostar lá. E até então ali, né, o cientista esperava que ele usasse uma coisa engenhosa para chegar até lá, mas ele foi infinitamente mais criativo porque ele viu uma oportunidade passando ali na frente dele e subiu. Então, o que eu estou querendo dizer e o que eu acho que fica legal assim, sendo ilustrado nesse caso, é que se a gente realmente tem a motivação de resolver o problema, mesmo que talvez de um jeito diferente ou de um jeito não usual, a gente vai atrás das bananas que a gente quer, sabe? A gente vai atrás do prazer que é resolver aquele problema que a gente tem. E isso eu acho que é uma coisa que é importante a gente estar presente, assim, né? O que então é o meu cacho de banana? Dentro desse problema, o que vai ser bom quando eu resolver esse problema, sabe? O que vai ser o prazer que eu vou obter ao resolver esse problema? E eu acho que isso vai trazer pra gente uma condição de verdadeiramente ser criativo pela busca do prazer, da motivação, né? E como também, né, Rodolfo, será que é possível resolver problemas que aparecem no nosso dia a dia de forma prazerosa, né? E aí eu até queria trazer o exemplo, né, desses 21 dias de autocuidado, porque assim, o descuido, a falta de amor próprio é um hábito, né? É um hábito construído. A pessoa ela se deixa de lado, ela não se prioriza e vai criando hábitos, aí ela não liga, e vai, né? E quando você começa a se olhar e criar momentos de prazer, né? Então, fazer pequenas ações que gastam aí 5, 10 minutos prazerosas, isso é um motivo a mais para ter um novo hábito, né? Então, será que precisa, né, ser estresse, puro peso, na resolução dos problemas, né? O quanto também a gente precisa rir da gente mesmo nessas situações, né?
Total, total. Eu acredito muito nisso, claro. Eu acredito muito que esse momento dedicado à pausa, a usufruir do prazer, a usufruir do bem-estar, e até mesmo o famoso ócio criativo, né, o não fazer nada também, é extremamente importante, né? Ai, a Márcia tá de Jack aí. Ô, querida, que tempo. Ó, que reunião boa, hein? Que reunião boa. Que legal. Então, assim, esse movimento de buscar o prazer, eu acho que é algo fundamental. E aí eu acho uma coisa interessante, né, pensando assim de uma maneira prática, né, o que a gente pode fazer então para trazer mais criatividade para o nosso dia a dia. Eu acho que tem várias técnicas, vários recursos. Esse que você está falando é um deles, é você poder se dedicar a momentos de prazer, de autocuidado, eu considero extremamente importante. E uma das coisas que, até dentro da expressão total, eu busco realizar com as pessoas, é a dedicação a jogos. Como assim a dedicação a jogos? Se a gente for pensar, todo jogo, em certo sentido, traz um problema. Tá? Se a gente for pensar um jogo até no âmbito do esporte, assim, um clássico futebol, você tem ali uma bola, 11 jogadores de cada lado, e o que é a sua meta, né? O seu cacho de banana é levar a bola até o fundo lá da rede do adversário. Você tem obstáculos, porque o time de lá está te pedindo isso, e você quer ganhar o jogo, independente do motivo que seja. Então, o jogo sempre vai trazer os problemas. E vai trazer formas criativas, porque jogar futebol ou qualquer esporte, você precisa de ter ali um recurso criativo e extremamente prático, né, para conseguir vencer os obstáculos e chegar na solução. Então, uma maneira que eu acredito é também se dedicando a jogos, sabe, assim, diariamente ou com a frequência que você conseguir, se dedicar a exercícios onde você tem um problema e precisa encontrar uma solução, mas nesse campo da experimentação expressiva, que eu gosto de usar esse termo, né? No campo da experimentação expressiva é um campo que as coisas, você pode explorar com mais leveza a situação, sem ter que obrigatoriamente dar certo, se der errado não tem nenhum problema, então você vai poder explorar aquele universo ali. E aí, enquanto você pratica isso, você vai começando a estimular a sua visão criativa das situações. Então, é claro que se eu me dedico a um jogo com frequência, eu estou estimulando a minha visão de como chegar à solução de uma maneira leve, que é o que você está trazendo, né? Como autocuidado, eu vou estar com mais disposição para, na hora que chegue um problema, de fato eu enfrente ele de uma outra forma. Tem um exemplo, assim, numa apresentação de teatro playback que a gente fez, aquela apresentação que eu comentei no início. Então, estava eu e minha equipe escutando histórias reais das pessoas, escutamos histórias reais, representamos. Tinha um aluno da Expressão Total na plateia e ele escutou a história de uma mulher que o apartamento dela deu problema no elevador e por algum motivo ela não se queixou, ela, ok, tudo bem, e era uma história sobre a alegria do elevador ter estragado. Essa pessoa sai da apresentação. Boa noite, Fernando. A pessoa sai dessa apresentação e por algum motivo, em algum momento, o carro dela dá problema. Ele estava com a esposa. Quando o carro dele dava problema, ele normalmente reclamava, se queixava, mas naquela vez ele não fez isso. Ele saiu e chamou a esposa para tomar um caldo, tomar uma cerveja. E a esposa dele falou, puxa, por que isso agora, né? Como assim? Geralmente você fica puto. E ele falou assim, Rodolfo, a história que eu escutei mudou a forma de agir naquele momento ali. Então, olha que resposta criativa ele teve a partir de estar num ambiente criativo, a partir do momento de estar num ambiente que estimulou a imaginação dele a lidar com a situação de uma outra forma, né? Então, acho que esse contato com o ambiente do jogo, do jogar, é um dos, né, porque são vários, mas um dos recursos que podem estimular a criatividade para a gente lidar com os problemas no dia a dia, né? E, claro, se a gente tiver um tempo, eu até vou fazer uma provocação aqui de um jogo muito simples. Eu até ia te perguntar, né, se você gostaria de sugerir algum jogo, assim, eu desconheço, assim, né, então... Se você puder sugerir algum jogo aí, acho que seria maravilhoso deixar de presente. Legal, legal. Então, vou usar o exemplo desse copo aqui, que é um copo do Expressão Total até, aqui que nós temos as carinhas do teatro. Então, vamos pensar, você vai pegar um copo qualquer, ou qualquer outro objeto, tá? Esse jogo se chama Homenagem a Magritte, que é uma homenagem a um pintor famoso, que pintou um cachimbo e escreveu embaixo, isto não é um cachimbo.
Ou seja, então isso aqui não é um copo. E eu vou fazer algumas coisas e você tem que adivinhar, ou vocês têm que adivinhar o que é isso, tá bom? Então, isso aqui não é o copo. Isso aqui é um... Deixa eu ver aqui que vai pingar coisa na minha cabeça. Isso aqui é um... Chapéu. Chapéu, perfeito. Então, isso aqui não é um copo. Isso aqui é um... Ou é uma... Meu Deus, eu esqueci o nome. Perfeito. Deixa eu só pausar o jogo aqui para dar um exemplo. Olha só então. Então o jogo vai consistir em... Eu tenho um problema, que é... Eu não posso falar. Eu não tenho o recurso da fala. Então eu tenho um problema. A minha intenção... Luneta, isso aí, o Fernando Mega Luneta. Então eu tenho uma intenção. Eu tenho a intenção de mostrar para você, de me expressar. Eu tenho essa intenção. Vamos supor o caso dos alunos da expressão total. Eles têm a intenção de aumentar o repertório de expressão corporal deles. Eles querem isso, esse é o cacho de banana deles. E aí aqui eu dou um problema, então você tem que mostrar o que é, mas você tem um obstáculo. O que é o obstáculo? Você não pode usar a voz. Então eles vão fazer, igual você pode fazer aí, várias vezes, e aí você pode fazer no seu dia a dia ou com pessoas, falando, isso não é um copo, isso é um, e aí eu vou buscar. Se você não está adivinhando, por exemplo, que era a luneta, eu vou ter que buscar mais expressão e outras formas de mostrar isso para que você adivinhe e aí tenhamos sucesso no jogo. Então esse é um jeito simples de exemplificar que eu vou aumentar o meu repertório de expressão naturalmente atrás de te ajudar a entender o que é que eu estou fazendo. Então, o clima e o ambiente do jogo vai me trazer, de uma maneira muito gradual e natural, um desenvolvimento de habilidades. Às vezes, e aí que habilidades sejam essas? Que sempre vai envolver criatividade, porque eu estou resolvendo problemas. Então, sempre vai ser criativo. Mas aí eu posso conectar mais uma vez. Qual que é o grande problema? É sobre estilo de vida. Eu quero uma mudança de estilo de vida, eu quero uma mudança na minha vida financeira, eu quero uma mudança na minha vida familiar, eu quero melhorar minha expressão e minha comunicação, qual que é o grande problema onde eu quero investir a minha criatividade? Eu acho que esse é um jeito de a gente focar, porque eu acredito que o foco também é imprescindível para que haja criatividade, né? Então, aonde é que eu quero botar essa energia? Onde eu quero investir o meu tempo? Eu acredito que esse é um exemplo bem prático de um dos vários jogos que a gente faz, e é claro que em grupo tem um poder maior, né? E você podia fazer um aí também. Tem algum objeto aí, Clá, pra você fazer pra gente? Deixa eu ver aqui o que eu tenho. Ah, tem o óculos, né? Que sempre me acompanha. Aê! E agora esse óculos vai virar outra coisa, então, caramba, vamos ver. Tá, então esse aqui não é um óculos, esse daqui. Aí eu tenho que falar. Aí você fala, é um, e faz isso. É um arco? É um arquinho? Um arco. Ótimo. E aí é legal porque o nível de dificuldade pode ir aumentando, né? E aí a pessoa vai tendo que se expressar mais e a gente vai tentando adivinhar aqui. Então é um dos jeitos assim de desenvolver a criatividade no sentido da expressão.